Continuando, então, como eu estava falando para vocês, os plebeus se revoltaram. Isso por volta já do século V a.C., né? Já havia aí 2 séculos de história de Roma e eles já estão no período da República. Então é logo no começo da história da República, tá? Então os plebeus, eles perceberam a importância deles. O que acontecia com os plebeus? Muitos deles eram pequenos agricultores, né? E alguns eram camponeses que não tinham terra. Os pequenos agricultores tinham terra, os camponeses não possuíam terras, tá? E muitos deles acabavam endividados e não tendo como pagar sua dívida. E acabavam se tornando escravos, né? Porque não tinham como pagar a dívida, virava escravo. O que acontecia também, né? Por que eles ficavam tão endividados, né? Porque Roma vivia em guerra, que entrou o período da República, Roma começou a expansão. Aí sempre tinha guerra, sempre. Tá? Era coisa comum para os romanos. E os plebeus, uma das funções dele, das obrigações, era servir no exército romano durante a guerra. Então era comum eles serem convocados para a guerra e lá eles passavam 2, 3 anos em guerra e depois retornavam. E aí eles tinham que retomar o trabalho deles naturalmente. Como retomar o trabalho se ele não produziu nada naquele ano, né? Então ele tinha que emprestar dinheiro para comprar sementes, se ele era um pequeno agricultor, ele tinha que emprestar o dinheiro para comprar sementes para ele poder começar a produzir. Aí vamos supor que ele estivesse lá produzindo, chegava a época da colheita, ele era convocado novamente. Ele tinha que deixar, ele era obrigado, tá? Ele tinha que deixar o trabalho dele e servir no exército romano. Então passa a ser complicado, aí ele vai virando uma bola de neve na vida dele, tá? Ele vai ficando endividado, ele passa muito tempo servindo ao exército e quando ele voltava, a dívida dele continuava lá e ele ia ter que pagar essa dívida porque o Estado não se comprometia em pagar essa dívida para ele, já que ele estava servindo ao Estado. Ou seja, o Estado não fazia nada por ele, não dava direito nenhum e ainda exigia os deveres dele. Aí com o tempo, os plebeus eram a grande maioria da cidade de Roma, né, da população de Roma, eles foram percebendo, pô, sem a minha pessoa, eles não comem, eles não têm alguém para lutar por Roma, né? Então, sem o grupo dos plebeus, Roma vai à falência. Roma vai acabar dominada por outros povos. Então, o que eu tenho que fazer? Exigir algumas melhorias para a minha situação. Aí esses plebeus começam a requisitar para os patrícios, né, que eram da Assembleia Centuriata, que era do Senado, que fizesse leis que os beneficiassem, ou seja, que melhorasse a condição de vida deles. Só que os patrícios estavam naquela situação desde a fundação de Roma. Então, para eles estava tudo muito bem, tudo maravilhoso, porque a vida para o patrício era de privilégios, né? Ele tinha todos os direitos do mundo e poucos deveres, né? E aí, então, eles não quiseram abrir mão, né, do status quo, ou seja, da situação que já estava formada dentro de Roma. Eles queriam que continuasse assim, ó, tá desse jeito desde o princípio, tá tudo dando muito certo, vamos continuar da maneira que está. Os plebeus, então, acabam se revoltando, chega a ter vários conflitos armados entre plebeus e patrícios dentro de Roma. Muitos desses plebeus, a princípio, eles se retiraram de Roma, falaram, ó, então tudo bem, a gente não vive mais aí, nós vamos viver aqui próximo ao Monte Sagrado, né, que era das colinas que tinha próximo a Roma, nós vamos viver lá próximo ao Monte Sagrado e não vamos lutar por Roma quando entrar em guerra. E lá eles ficaram. E os patrícios, larga eles para lá, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Porém, gente, quando Roma entrou em guerra, os patrícios entraram em desespero, porque cadê os plebeus para formar o exército, né? E ali, então, eles foram até os plebeus e acabaram sendo obrigados a negociar, porque os plebeus não abriram mão. Ó, vocês criam aí algumas leis que nos beneficiem, ou então nada feito, nós não voltamos para Roma. Então, os patrícios se comprometeram e começam a surgir as primeiras leis de Roma. Não é que elas foram assim, surgiram do nada, né? Teve o confronto que eu falei para vocês, vários confrontos
muitos conflitos sociais e teve essa questão tipo de uma greve, né? E ali então começam a surgir as primeiras leis que vão beneficiar os plebeus. Criação do cargo do tribuno da plebe, isso aqui é muito importante, porque esse cargo aqui passa a ser uma magistratura. Esse tribuno da plebe era um representante dos plebeus. Então os plebeus estavam lá, governando entre eles lá, e havia o período que eles tinham que escolher um representante para representá-los diante do Senado. Então esse cara, ele é um representante eleito pelos plebeus. E qual a função dele? Ele ficava sentado lá no Senado, tá? E quando o Senado ia propor uma lei que prejudicasse os plebeus, o tribuno tinha o direito de vetar essa proposta, ou seja, a lei não poderia valer porque o tribuno vetou. Somente nesse caso, tá, gente? Se fosse uma lei que não tivesse nada a ver com os plebeus, o tribuno não podia interferir, entenderam? Se ele visse que era uma lei que, por exemplo, ia aumentar os impostos do trigo, e isso ia prejudicar os plebeus, que era a grande maioria que consumia, né, que, enfim, né, que tinha que ter um gasto a mais, se ele provasse que isso ia prejudicar, ele vetava a lei. Então ele é um magistrado que ficava lá no Senado só observando para ver se as propostas vão prejudicar os plebeus ou não. Outras leis que criaram. Os plebeus ganharam o direito de mandar representantes para a Assembleia Centuriata. Aí os próprios plebeus votavam nesses representantes, que era tipo um deputado, tá? E eles iam lá, então, defender os interesses dos plebeus. A partir daí, muitas leis começaram a surgir em benefício aos plebeus. Por exemplo, o direito de se casarem com os patrícios. Até esse período, até o século IV a.C., os plebeus eram proibidos. Por exemplo, se um plebeu se apaixonasse por uma patrícia ou vice-versa, eles não podiam se casar porque era proibido por lei. Agora, essa lei foi abolida e eles tinham esse direito. O fim da escravidão por dívida, isso aqui foi muito, muito importante para os plebeus, principalmente para os pequenos agricultores, né? Então, foi abolida a escravidão por dívida, e um detalhe: o Estado de Roma se comprometeu diante dessa lei de devolver as terras daqueles que tinham sido feitos escravos por endividamento. Aí eles receberam as terras deles de volta, tá? E o acesso às leis. Então, os plebeus também passaram a ter a garantia das leis por escrito, a lei das 12 tábuas, né? Essa lei das 12 tábuas beneficiou, então, os plebeus, porque agora os patrícios não tem como ficar interpretando conforme o interesse deles. É o que está escrito lá, pronto e acabou. Aqui, para vocês poderem ver, né, o que eram os magistrados, né, que eu vou voltar explicando nesse assunto para vocês. Vou parar por causa do tempo do vídeo, tá bom? Até a próxima.